Minha irmã implorou por R$ 2.000 emprestado para pagar as dívidas do seu apartamento, mas 2 dias depois descobri que ela usou o dinheiro para fazer botox e preenchimento labial, e para piorar, em um grupo no WhatsApp, ela e meus pais riam de mim, dizendo que eu servia apenas para bancar os luxos deles. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Nunca imaginei que o maior golpe da minha vida viria de dentro da minha própria família. Sempre acreditei que amor e lealdade seriam a base do que tínhamos, mesmo sabendo que, em alguns momentos, eu era vista como a estranha entre eles. Desde pequena, parecia que minha presença era mais tolerada do que celebrada. Eu era a filha que dava trabalho, a que sonhava alto, a que preferia estudar e trabalhar em vez de seguir os padrões rasos que eles tanto veneravam. Mas nada, absolutamente nada, me prepararia para o que vivi naquela semana. A ligação da minha irmã, Ana Paula, chegou em uma segunda-feira chuvosa. A voz dela, desesperada, tremia do outro lado da linha. Ela contou que estava prestes a perder o apartamento que havia financiado com tanto esforço. Disse que estava com contas acumuladas, que o banco ameaçava tomar o imóvel. Pintou um cenário de tragédia, choro, promessas, pedidos de desculpas pelas brigas passadas. Ela jurava que precisava de mim, que só eu poderia ajudá-la. O coração a apertou. Lembrei dos momentos, ainda na infância, em que ela segurava minha mão no escuro, quando nossos pais brigavam. Lembrei dos aniversários em que ela, mesmo sem dinheiro, fazia um bolinho para mim. Não hesitei. Sem pensar 2 vezes, transferi os R$ 2.000 para a conta dela. Pensei, é só dinheiro. Ela é minha irmã. Mas meu erro foi confiar cegamente. 2 dias depois, o acaso, ou talvez Deus, interveio. Uma amiga minha, que também era amiga de uma prima distante nossa, me enviou, sem saber de nada, um print que parecia uma facada. Um grupo de WhatsApp onde Ana Paula, meus pais, e alguns primos riam às gargalhadas. O motivo da piada? Ela é muito besta, escreveu minha mãe. Enquanto isso, tô de botox novo e bocão de rica, debochou Ana Paula, postando uma selfie fazendo biquinho. Meu pai completou, melhor ela ser útil para alguma coisa, já que é insuportável. Pelo menos paga nossos luxos. As palavras estavam ali, pretas no branco, registradas para a eternidade. A ficha caiu com um peso indescritível. Eles nunca me viram como família de verdade. Sempre fui a trouxa conveniente, a carteira aberta, o plano B dos caprichos deles. Senti o estômago embrulhar. A confiança que eu carregava com tanto esforço desmoronou como um castelo de cartas. Chorei, sim. Mas foi uma lágrima diferente, uma lágrima de quem não queria mais aceitar o papel de idiota. Naquela mesma noite, tomei a decisão que mudaria minha vida. Parei todas as ajudas financeiras. Nada de mesada para meus pais. Nada de socorro para Ana Paula. Tirei-os dos meus aplicativos de pagamento. Bloqueei pedidos emocionados. E comecei a construir uma nova vida, longe daquela prisão emocional que me escravizava em troca de um amor que, no fundo, nunca existiu. Mas a história, claro, não termina aí. Algumas semanas depois, Ana Paula reapareceu. Desta vez, sem mentiras maquiadas, desesperada de verdade. As contas que ela dizia ter, agora eram reais. O apartamento, aquele mesmo que ela usou para me manipular, estava em vias de ser leiloado. A diferença? Agora, eu já não era mais a mesma. Entre lágrimas verdadeiras e pedidos desesperados, ela tentou me fazer abrir novamente a carteira. Mas o que aconteceu a seguir provou, para mim e para eles, que quem brinca com a confiança dos outros, um dia paga o preço. E eu faria questão de mostrar isso da maneira mais dolorosa possível, com minha ausência. O que eles nunca imaginaram é que eu aprenderia, e que aprenderia rápido. Porque, às vezes, o melhor que você pode fazer por si mesmo é fechar as portas que insistem em te ferir, mesmo que atrás delas estejam pessoas que você um dia chamou de família. Aquela noite ficou gravada na minha memória como um dos momentos mais amargos da minha vida.
Depois de ler e reler aquelas mensagens nojentas no grupo de WhatsApp, eu senti como se todo o sangue tivesse saído do meu corpo. Meu celular caiu da minha mão, e eu fiquei paralisada na sala escura do meu apartamento alugado. Tudo girava, o mundo parecia desabar ao meu redor. Me perguntei 1000 vezes, como puderam? Como conseguiram rir às minhas custas, zombar de mim como se eu não fosse nada além de uma carteira ambulante? Eu, que tantas vezes abri mão dos meus próprios sonhos para ajudá-los. Eu, que sempre coloquei a felicidade deles acima da minha. Passei a madrugada inteira acordada, encarando o teto, tentando entender onde foi que eu errei. A dor não vinha só do roubo do dinheiro. A verdadeira ferida era emocional. Era perceber que, para eles, eu era apenas útil enquanto servia. Meu valor se resumia ao saldo bancário que eu podia oferecer. Por algumas horas, até pensei em ligar para Ana Paula e exigir explicações. Pensei em confrontar meus pais, gritar, despejar toda a mágoa que fervia dentro de mim. Mas, no fundo, eu sabia, não adiantaria. Eles sabiam o que estavam fazendo. E pior, estavam rindo disso. Na manhã seguinte, tomei a decisão mais difícil e necessária: desliguei o amor cego que eu ainda carregava por eles. Entrei no aplicativo do banco e cancelei a transferência automática que fazia todo mês para meus pais, um valor que, supostamente, ajudava nas despesas da casa, mas que agora eu via que servia apenas para sustentar caprichos. Bloqueei Ana Paula nas redes sociais, no WhatsApp e em todas as plataformas de pagamento. Deixei de seguir todos os familiares que participavam do grupo da humilhação. Era hora de cortar, de limpar a ferida, mesmo que doesse mais do que qualquer coisa. Nos dias que se seguiram, o silêncio foi ensurdecedor. Não havia mais ligações pedindo ajuda, não havia mais mensagens falsas de carinho. E foi aí que percebi: o amor deles sempre foi condicionado ao que eu podia oferecer. A primeira a sentir a falta do dinheiro foi minha mãe. Ligou de um número desconhecido e, assim que atendi, veio carregada de cinismo: minha filha, seu pai precisa daquele dinheirinho para pagar o plano de saúde. Você esqueceu de transferir? Eu respirei fundo. Por dentro, tremia. Mas, pela primeira vez, minha voz saiu firme, inabalável: não esqueci, mãe. Decidi que não vou mais ajudar. Ela ficou muda por alguns segundos. Depois, mudou de tom, tentando soar ofendida: como assim? Depois de tudo que fizemos por você? Depois de tudo que fizeram por mim? A frase ecoou na minha mente como uma piada cruel. Quis rir, mas me contive. Você mesma disse no grupo, mãe, te falei, com um gelo que até eu desconhecia, que eu só sirvo para bancar os luxos de vocês. Pois bem, acabou. E desliguei. Chorei depois, é claro. Nenhum corte profundo é feito sem dor. Mas naquele choro havia algo novo: libertação. A partir daquele momento, comecei a ver tudo com mais clareza. Os pequenos gestos de desprezo ao longo dos anos, as palavras envenenadas que, na época, eu engolia achando serem normais, tudo fazia sentido agora. Passei a relembrar aniversários esquecidos, datas importantes que minha família ignorava, situações em que precisei de apoio e recebi apenas críticas. Eles nunca estiveram realmente comigo. Eu era apenas a opção cômoda, o banco que financiava o conforto de quem nunca se importou. Com o passar dos dias, a ausência deles começou a se tornar um alívio. O peso nos ombros diminuiu. E, pela primeira vez em anos, comecei a pensar em mim, apenas em mim. Abri uma poupança. Coloquei lá o dinheiro que eu gastaria ajudando-os. Comecei a planejar uma viagem que sempre sonhei fazer. Comprei roupas novas sem culpa. Me dei pequenos presentes que antes eu achava egoístas. Era incrível como o mundo parecia mais leve quando não se carregava o fardo da ingratidão. Porém, como tudo que é bom demais para durar em paz, eles não ficariam longe para sempre. Cerca de 3 semanas depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. O texto, curto, era da Ana Paula: preciso falar com você. É sério. Me atende, por favor. Por um segundo, meu coração hesitou. Parte de mim ainda queria acreditar que,
talvez, ela tivesse se arrependido. Que, talvez, tudo pudesse ser diferente. Mas uma voz interior, mais forte do que nunca, me alertava: não se engane novamente. Eu não sabia o que ela queria. Só sabia que, dessa vez, seria eu quem ditaria as regras. E que não haveria piedade para quem brincou com a minha confiança. O reencontro estava prestes a acontecer. E eu estava pronta. Quando vi o número desconhecido piscando na tela do meu celular novamente, senti uma mistura de raiva e pena. Eu sabia que era Ana Paula. Ela não desistiria tão fácil. Talvez ainda achasse que eu continuava sendo a mesma boba de sempre, pronta para atender qualquer apelo dela. Respirei fundo. Decidi atender. Eu precisava ouvir com meus próprios ouvidos o que ela teria a coragem de me pedir, depois de tudo. Alô? Atendi com a voz fria. Do outro lado, ouvi um soluço. Ela chorava. E não era fingimento. Era o desespero cru. Por favor, me atende. Me escuta, só dessa vez, a voz dela estava embargada, carregada de angústia. Fiquei em silêncio. Não a incentivei, nem a cortei. Esperei. Eu tô desesperada. De verdade dessa vez. Eu não tenho mais pra quem correr, a voz dela falhava, e eu podia imaginar a cena, Ana Paula, tão acostumada ao orgulho, agora despida de toda pose. O que aconteceu? Perguntei, seca. Eu perdi o prazo de pagamento das parcelas do apartamento, cortaram minha luz, e ela engasgou no choro, que eu tô a um passo de ser despejada. As palavras dela ecoaram frias. Irônico, pensei. Há poucas semanas, o dinheiro que ela disse ser para isso tinha virado botox e preenchimento labial. Não tem mais ninguém que possa te ajudar? Questionei, como quem estuda a fraqueza do inimigo. Meus amigos sumiram. Mamãe e papai disseram que não tem mais como me bancar. E eu sei que errei com você, eu sei que te magoei, mas, por favor, me dá uma chance de mostrar que me arrependo. Eu fechei os olhos por um segundo. Quis acreditar. Quis mesmo. Afinal, era minha irmã. Apesar de tudo, existia uma parte de mim que ainda doía por vê-la naquele estado. Mas a voz da razão, aquela que eu tinha aprendido a ouvir nas últimas semanas, gritou dentro de mim: lembre-se do que fizeram. Lembre-se das risadas. Lembre-se do desprezo. Você me procurou por arrependimento ou porque precisa de dinheiro? Perguntei, direta. O silêncio dela foi a resposta. Não precisei de mais nada. Me desculpe, Ana Paula, falei com firmeza, mas eu não sou mais a idiota da família. Procure outro caminho. Antes que ela pudesse retrucar, desliguei. E, pela primeira vez na vida, senti o sabor da libertação. Era um gosto amargo, sim, mas também revigorante. Nos dias que se seguiram, vieram as investidas dos meus pais. Primeiro minha mãe, mandando mensagens chorosas: sua irmã está passando necessidade, ela é sua família. Depois meu pai, num tom mais agressivo: você é egoísta, vai deixar sua própria irmã na rua? E cada palavra deles era uma lâmina tentando cortar a minha nova armadura. Mas eu resistia. Eles não percebiam, ou não queriam perceber, que aquele amor unilateral que existia antes, aquela culpa plantada em mim desde a infância, havia morrido. E, no lugar, florescia agora um respeito por mim mesma que eles nunca tinham incentivado. Enquanto Ana Paula afundava no próprio desespero, eu começava a colher os frutos da minha liberdade. Passei a investir mais em mim. Fiz um curso que sempre sonhei, um curso caro que antes eu teria deixado de lado para ajudar os outros. Cuidei da minha saúde mental, comecei terapia, algo que sempre adiei por não ter tempo enquanto era sugada pelas demandas da família. Era estranho. Em meio ao caos deles, eu me reconstruía. Mas, lá no fundo, eu sabia, ainda não era o fim. Minha família era como uma fera ferida, quando percebe que perdeu a presa, ataca com mais ferocidade. E algo me dizia que eles ainda tentariam um último golpe. Um golpe que me testaria como nunca antes. E que exigiria de mim não apenas força, mas também estratégia.
Eu já não era mais a filha submissa, nem a irmã que corria para resolver tudo. Eu era outra pessoa agora. E, dessa vez, seria eu quem iria por último. O jogo havia mudado. E eu estava pronta para jogar. Os dias seguintes foram silenciosos. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Um vazio estranho, quase desconfortável. Era como se, depois de perceberem que eu não seria mais manipulada, minha família estivesse recuando para planejar o próximo movimento. E eu não estava errada. Numa tarde de sábado, enquanto voltava do curso que comecei, encontrei minha mãe parada na porta do meu prédio. Ela parecia abatida, o rosto sem maquiagem, a roupa simples, um contraste brutal com a imagem impecável que ela sempre fez questão de ostentar. Por um segundo, meu coração quase vacilou. Quase. Podemos conversar? Ela perguntou, com a voz mansa, quase implorativa. Respirei fundo. Sabia que, seja o que fosse, eu precisava ouvir, mas sem esquecer quem eu era agora. Subimos no meu apartamento modesto, ela sentou no sofá, olhando em volta como se estivesse fora de lugar. Eu permaneci de pé, braços cruzados, esperando. Sua irmã, ela tentou se matar ontem. A frase veio rápida, cortante. Senti o chão tremer sob meus pés. O impacto daquelas palavras foi cruel. Mas, antes que a culpa antiga pudesse me dominar, algo em mim se ergueu. Olhei nos olhos dela, buscando a verdade. E ali, no brilho estranho de sua expressão, percebi, era manipulação. De novo. Ela está bem? Perguntei, mantendo o tom neutro. Sim, minha mãe respondeu, baixando os olhos, mas está muito abalada. E tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse ajudado. A velha culpa, lançada sobre meus ombros, como se fosse minha responsabilidade carregar os erros dos outros. Fechei os olhos por um momento. Quantas vezes eu já não tinha me colocado em segundo plano para salvá-los? Quantas vezes sacrifiquei minha paz para manter uma família que, no fundo, nunca me considerou parte dela de verdade? Abri os olhos, firme. Ela escolheu o próprio caminho. Assim como vocês escolheram rir de mim naquele grupo de WhatsApp. Vocês traíram a minha confiança. Não coloquem nas minhas costas o peso dos erros que não são meus. Minha mãe ficou muda. O choque era visível. Ela não esperava ouvir isso de mim. A conversa terminou ali. Sem lágrimas. Sem abraços. Apenas o silêncio de duas pessoas que finalmente se viam como realmente eram. Naquela noite, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Era triste aceitar, mas era necessário. Às vezes, quem mais deveria nos proteger, é quem mais nos destrói. E enquanto eu tentava reorganizar meus sentimentos, uma mensagem chegou no celular. Era do meu pai. Você é uma ingrata. Não merece nem ser chamada de filha. Li a mensagem e, pela primeira vez, não chorei. Apenas apaguei. Eu não era mais deles. Nunca tinha sido. No dia seguinte, fui surpreendida no trabalho. Ana Paula apareceu, magra, abatida, com olheiras profundas, esperando por mim na porta da empresa. Alguns colegas olharam curiosos, mas ninguém se aproximou. Eu preciso falar com você, ela disse, a voz quebrada. Eu hesitei. Parte de mim queria virar as costas. Outra parte, mais madura, sabia que eu precisava encarar essa última ferida de frente. Fala. Ela respirou fundo, as lágrimas escorrendo sem controle. Eu juro que dessa vez é sério. Eu preciso da sua ajuda. Eu tô sem emprego, sem casa. Você foi a única que sempre me estendeu a mão. Eu sei que errei. Eu sei. Mas me dá só mais uma chance. Ela se ajoelhou na calçada, na frente de todo mundo. Uma cena humilhante que antes me partiria em 1000 pedaços. Agora, apenas me entristecia. Porque entendi, finalmente, que ela não estava arrependida do que fez. Estava apenas desesperada pela falta do que eu podia dar. E eu não seria mais a muleta de ninguém.
Levanta, falei, firme, mas sem raiva. Você precisa encontrar forças dentro de você. Não é em mim que você vai se apoiar mais. Ela chorava, tentando me segurar pela barra da calça. Mas eu dei um passo atrás. Eu estava aprendendo a me proteger. Finalmente. Voltei para o trabalho com o coração apertado, mas com a consciência tranquila. Sabia que, em breve, eles fariam uma última jogada. Algo maior. Algo mais sujo. Mas, desta vez, eu estaria pronta. Eu não era mais a que eles podiam usar e descartar. Eu era a mulher que tinha aprendido que amor não é sinônimo de humilhação. E o pior ainda estava por vir. Os dias seguintes foram silenciosos novamente, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Um sentimento estranho, como uma tempestade prestes a estourar. Eu sabia que ainda não tinha acabado. Eles não desistiriam tão fácil. E eu estava certa. No meio da semana, recebi uma carta. Sim, uma carta, coisa rara nos dias de hoje. Abri com cuidado e encontrei um papel formal, cheio de palavras jurídicas confusas. Meus pais estavam tentando me processar. Alegavam que, durante anos, eu havia feito doações afetivas a eles, e que agora, por ter cortado essa ajuda, eu causava danos emocionais e prejuízo financeiro. Por um momento, achei que fosse uma piada de mau gosto. Mas não era. Liguei para um advogado indicado por uma amiga. Expliquei tudo, do começo ao fim. Ele ouviu em silêncio, e no final, disse: fique tranquila. Isso não vai dar em nada. Pelo contrário, mostra o desespero deles em tentar manter você presa na mesma dinâmica. Você não tem obrigação legal nenhuma de sustentar ninguém. Era bom ouvir aquilo. Era como receber uma confirmação de tudo que eu já sabia no fundo da alma. Eles nunca me amaram de verdade. Só amavam o que eu podia oferecer. Mas, ao mesmo tempo, doía. Porque apesar de tudo, ainda era minha família. Ou pelo menos, tinha sido. Enquanto o processo era arquivado rapidamente por falta de fundamento, uma nova surpresa apareceu. Dessa vez, foi Ana Paula. Ela veio até meu prédio de novo, mas não sozinha. Estava com um bebê nos braços. Fiquei paralisada ao ver aquela cena. Durante um instante, meu coração congelou. É seu sobrinho, ela disse, num sussurro, como se fosse uma carta secreta que poderia reverter toda a situação. E? Perguntei, tentando manter a frieza. Ele precisa de ajuda. De leite, de fraldas, de consultas médicas. Eu não tenho condições. As lágrimas corriam no rosto dela de novo. Eu sei que a gente errou, que eu fui horrível. Mas ele não tem culpa. Ela tentou colocar o bebê no meu colo, forçando uma conexão que ela mesma destruiu anos antes. Aquela era a última cartada. Se não conseguiram me prender pela culpa, tentariam pelo amor inocente de uma criança. Eu olhei para o bebê. Tão pequeno, tão frágil. E senti um aperto no peito. Mas sabia, ajudar agora seria recomeçar todo o ciclo de novo. Eles sempre usariam alguém ou algo para me manipular. Respirei fundo, engolindo as lágrimas. Ana, ele merece uma mãe forte. Não alguém que vive dependendo dos outros para sobreviver. Se você quiser mesmo mudar, procure ajuda, arrume um trabalho digno, lute por ele. Mas eu não sou mais a solução dos problemas da nossa família. Ela me olhou com ódio e dor misturados. Você vai se arrepender disso. Prefiro me arrepender de não ter ajudado agora do que passar a vida inteira presa na culpa por algo que nunca foi responsabilidade minha. Virei as costas. Dessa vez sem hesitar. Sem olhar para trás. Aquela cena doeu como nunca. Fechar a porta para uma criança era cruel, mas ainda mais cruel seria permitir que ela crescesse aprendendo que dependência emocional e chantagem eram formas de amor. No meu apartamento, desabei em lágrimas. Chorei tudo o que não havia chorado nos últimos meses. Mas, depois, me levantei. Era necessário. Era inevitável. E, pela primeira vez, eu me escolhi.
Enquanto a noite caía, recebi uma última mensagem no celular. Era do número da minha mãe. Você cortou laços. Nunca mais volte a nos procurar. Li a mensagem em silêncio. Não respondi. Sabia que era a última tentativa de me ferir, de me fazer correr atrás. Mas eu já não era mais a mesma. Fechei os olhos e senti uma paz estranha. A paz de quem perdeu tudo, mas ganhou a si mesma. A vida recomeçaria. Sem amarras. Sem pesos desnecessários. Eu estava livre. E no fundo, sabia, a verdadeira família é aquela que respeita, acolhe, ama de verdade. Nem sempre é a de sangue. Era hora de construir a minha. Do zero. Com dignidade. Com amor próprio. E, dessa vez, sem medo. Passaram-se meses desde aquela última mensagem fria. O tempo, que antes parecia inimigo, agora se tornará um aliado silencioso. Cada dia sem contato com eles era uma camada a mais de cura, uma cicatriz nova que, em vez de enfeiar, embelezava a alma. Foquei em mim. Na minha vida. Nos meus sonhos. Voltei a estudar, dessa vez um curso de especialização que eu sempre quis fazer mas nunca tinha tempo, ou melhor, nunca me permitiam ter tempo. Comecei a investir na minha saúde, física e mental. Terapia, caminhadas, novas amizades. Eu não precisava provar mais nada para ninguém. Tudo que eu construía agora era para mim, por mim. Com esforço e dedicação, consegui uma promoção no trabalho. Me tornei líder de equipe. Ganhava mais do que nunca, mas, mais importante, trabalhava com paixão e leveza. Não carregava mais o peso das chantagens emocionais. Não havia mais chamadas no meio da madrugada exigindo dinheiro. Não havia mais humilhações disfarçadas de brincadeiras. Eu era dona da minha vida. Numa tarde de domingo, enquanto tomava um café numa livraria, encontrei um velho amigo de infância, Daniel. Alguém que, anos atrás, também fora excluído pelos próprios familiares. Conversamos por horas. Ele entendia minhas dores sem que eu precisasse explicar muito. E naquela conexão silenciosa, nasceu algo bonito, um recomeço, uma possibilidade de um novo tipo de família. Daniel era diferente de tudo que eu conhecia. Ele não queria nada de mim além da minha companhia. Não me cobrava, não me diminuía, não me manipulava. Pela primeira vez, senti que poderia ser amada sem precisar me sacrificar até desaparecer. Enquanto isso, soube por terceiros que minha irmã havia perdido o apartamento. Não conseguiu pagar as parcelas. Seus luxos momentâneos cobraram um preço alto. Estava morando de favor, pulando de casa em casa, sempre tentando convencer alguém a cuidar dela. Meus pais também não estavam em boa situação. Sem a minha renda para sustentá-los, tiveram que reduzir drasticamente o estilo de vida. Venderam o carro, o imóvel que tinham, mudaram-se para uma casa menor. Parte de mim, claro, sentiu pena. Mas a outra parte sabia que eles precisavam passar por aquilo para talvez, um dia, aprenderem o valor do respeito, do esforço e do amor verdadeiro. Eu poderia ter estendido a mão de novo? Poderia. Mas entendi que às vezes amar é justamente não salvar. Eles tinham feito suas escolhas. E agora, era hora de lidarem com as consequências. A minha escolha foi outra, seguir em frente. Sem ódio, mas também sem ilusões. Com o tempo, construí meu próprio lar, pequeno, acolhedor, cheio de vida. Cada canto dele contava minha história. De quedas, de dores, de recomeços. Mas, acima de tudo, de libertação. E Daniel estava ao meu lado, caminhando junto, sem pressa, sem cobranças. No meu aniversário daquele ano, organizei uma pequena festa. Poucos convidados, só quem realmente me amava. Ao cortar o bolo, olhei em volta e sorri. Não eram muitos, mas eram verdadeiros. Não precisei de palavras bonitas ou presentes caros. A maior dádiva era estar cercada de paz. E paz não tem preço. Em um momento mais reservado, Daniel se aproximou, com um pequeno envelope.
É simples, mas vem do coração, e ele disse, meio sem jeito. Abri e encontrei uma folha, com uma frase: família é quem te escolhe todos os dias, não quem te usa para sobreviver. Meus olhos encheram de lágrimas. Ali, entendi, eu havia vencido. Não vencido eles, mas vencido o pior inimigo, o medo de ficar sozinha. A crença de que eu só tinha valor se servisse a alguém. Hoje, sou inteira. Por mim, para mim. E se algum dia cruzarmos nossos caminhos de novo, não haverá ódio. Apenas um olhar tranquilo de quem aprendeu a se libertar. Porque, no fim das contas, crescer é isso, e entender que algumas perdas são, na verdade, grandes livramentos. E algumas dores são só o começo da nossa melhor versão. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e superação. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Sua participação é muito importante para que mais pessoas conheçam histórias que inspiram.